Boa tarde, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Na aula passada nós estávamos trabalhando neste problema. Nessa aula a gente viu como a gente realiza a construção de mapas de transição de estados e como que a partir de um mapa de transição de estados nós conseguimos construir uma máquina de estados finitos. Muito bem, a gente utilizou o mapa de transição de estados para poder modelar a solução para o problema desse reservatório aqui. Nós tínhamos um CLP que esse CLP era conectado a duas entradas, que eram sensores de nível, e uma saída que é a bomba. O objetivo desse controle era manter o reservatório R1 cheio. Quando o nível do reservatório R1 ficava abaixo do sensor de nível baixo, o sensor B, o reservatório processava as informações. O CLP processava as informações dos sensores de nível A e B, percebendo que o líquido estava abaixo do sensor B, ele ativava a bomba M, recalcando a água do reservatório R2 para o reservatório R1, até que o nível de R1 se encontrasse no sensor A. Então o mapa de transição de estados desse problema, ele está aqui embaixo destacado. Para resolver esse problema nós usamos um mapa de transição de estados, onde ele controlava diretamente a saída. O controle diretamente da saída desse problema é suficiente para a resolução do problema. Então nós tínhamos dois estados para a bomba, o estado off e o estado on. Então foi modelado um mapa com dois estados, onde as transições ocorriam da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós determinamos que o nosso problema iniciava com um mapa de transição de estados no estado off, ou seja, quando a gente ligava o aparelho que controla a nossa planta, no caso o CLP inicialmente ele já se encontrava no estado off. Isso é importante para garantir que o reservatório estando cheio ele não transbordasse, por algum motivo. Então a bomba ela inicia desligada, no estado off. Quando eu estava no estado off e não havia líquido no reservatório A, no reservatório R1 não havia líquido nem no sensor A e nem no sensor B, então a nossa máquina de estado saía do estado off e ia para o estado on, ou seja, ligava a bomba. E o reservatório R2, a bomba puxava o líquido do reservatório R2 para preencher o reservatório R1. O reservatório R1 então começa o seu preenchimento, e aí o líquido vai elevando o nível até chegar no sensor A. Quando chegava no sensor A, estando no estado on, ou seja, com a bomba ligada, se eu estivesse no estado ligado e o líquido encostasse no sensor A, eu voltava para o estado off. Bom, na aula de hoje nós vamos resolver esse problema, mas usando uma técnica diferente. Nós vamos utilizar a abstração de estados. Quando nós utilizamos a abstração de estados, nós criamos estados adicionais. Esses estados adicionais, os estados abstratos, eles vão refletir condições internas da planta. O que é uma condição interna? É um estado de funcionamento interno. É toda e qualquer condição que não reflete diretamente a saída. Então, existem condições internas de funcionamento em vários equipamentos. No nosso caso, a nossa planta, a gente poderia criar estados abstratos para abstrair condições internas, como por exemplo, em que nível o reservatório se encontra. Então, no nosso caso, nós temos 3 níveis, Ele pode estar cheio, pode estar meio cheio, pode estar vazio. Então, nós poderíamos criar estados para monitorar essas condições. Isso seriam estados internos, que não refletem diretamente no controle da saída. E a partir desses estados abstratos, nós poderíamos fazer o monitoramento dessas variáveis e, de alguma forma, nós poderíamos, por exemplo, mostrar para o usuário por exemplo, em que nível o reservatório se encontra. Seria possível, porque agora nós temos estados que refletem essa condição, em que nível o reservatório se encontra. Para resolver esse problema, a gente tem que ter em mente que existem 3 estados internos, no nosso caso os 3 níveis. Nós vamos criar 3
bolotas no nosso mapa de transição de estados. E nós temos que ter em mente também que nossa bomba, em algum desses estados, ela vai estar ligada. Então nós vamos ter que criar um mapa que vai incorporar todas essas características. Vai ser possível monitorar o nível e vai ser possível controlar a bomba. Para isso, eu vou criar um mapa de transição de estados com essa característica aqui. No meu caso, eu vou iniciar novamente a bomba num estado em que o nosso controle vai iniciar considerando que o reservatório está cheio, né, inicialmente, para evitar qualquer transbordamento. E aí eu vou criar os estados que vão refletir a condição do tanque. Então, o tanque R1. O tanque R1 pode estar cheio, pode estar meio cheio, pode estar vazio. Ou na reserva, vazio. Enfim, para isso eu criei 3 estados aqui, ó, E0, E1 e E2. Bom, eu tenho um estado E0, que vai dizer que o tanque está cheio. O meu estado E1, ele vai refletir o estado do tanque está meio cheio, né? Só que veja bem, eu criei um estado E1D, porque eu posso ter a condição em que o reservatório ele está meio cheio, mas a bomba está desligada. Então é uma condição interna e uma condição externa. Então é um estado interno e um estado externo. Então nesse caso aqui, esse estado E1D representa que o reservatório está meio cheio e a bomba está desligada. Então esse estado ele vai refletir duas coisas, né? Um estado interno e um estado externo. Já o estado E2 aqui, ele representa que o reservatório está vazio. Esse estado ele pode ser utilizado para acionar a bomba, né? Porque se o reservatório está vazio, a gente imediatamente liga a bomba. E aí eu criei um outro estado que eu chamei de E1L. O objetivo desse estado é ter aquela condição que o reservatório ele está meio cheio, mas a bomba tem que permanecer ligada. Então, qual seria o ciclo de trabalho aqui? O reservatório está cheio, aí vai utilizando-se o líquido, aí do reservatório cheio vai para o estado E1D, que é o reservatório meio cheio, com a bomba desligada, aí vai usando o líquido, vai esvaziando o reservatório, chegando ao estado do tanque vazio. Nesse estado a bomba liga, e aí o reservatório começa a ser preenchido. Eu, na sequência, vou para qual estado? Então, o líquido do reservatório vai subindo o nível até ele chegar numa condição intermediária. Quando ele chegar na condição intermediária, ele vai para o estado E1L, porque ele vai estar sendo preenchido, ele está com o líquido pela metade e a bomba está ligada. Então, ele vai para o estado E1L, onde ele tem metade do líquido, do nível, e a bomba está ligada. E aí quando o líquido chegar no sensor de nível alto, significa que o reservatório está cheio. Então ele sai do E1L e vai para o estado 0 com o reservatório completamente cheio e a bomba desligada. Então eu tenho um ciclo completo aqui de preenchimento do reservatório. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar, né, essas transições. Bom, para criar essas transições, nós vamos criar aqui as nossas setas, né? Então, inicialmente, o meu reservatório ele pode estar no estado 0, ele começa no estado 0. Lembrando, eu vou criar as setas aqui, partindo do estado que eu me encontro. Então, eu vou começar a analisar o meu problema, né, usando esse diagrama, esse mapa de transição de estados, olhando estado por estado. Então, estando no estado 0, o que pode acontecer? Bom, se eu estiver no estado 0, pode acontecer o seguinte: eu posso ter uma transição do estado 0 para o estado E1B. Ou seja, o sujeito está com o reservatório cheio, aí vai utilizando o líquido, aí o reservatório que estava cheio, o que vai acontecer com ele? Ele vai se encontrar com o líquido pela metade. Como que eu sei que ele está com o líquido pela metade? Quando eu não tenho líquido no sensor A, mas eu tenho líquido no sensor B. Então ele está pela metade com a bomba desligada. Então ocorre a transição do estado cheio para o estado meio cheio. Agora,
Que outra condição eu posso ter para o estado E0? Que outra transição eu posso ter do estado E0 para qual outro estado? Né? Bom, quando eu ligo o CLP, o reservatório pode realmente se encontrar cheio, então ele fica preso nesse estado. Só que como o meu sistema ele liga considerando que o reservatório está cheio, pode acontecer de eu ligar e o reservatório está vazio. Então, se o reservatório estiver vazio, o que eu vou fazer? O que o meu programa tem que fazer se ele estiver no estado cheio? Bom, se ele está no estado cheio, o programa acha que a bomba, que o reservatório está no estado cheio. Se ele acha que o reservatório está no estado cheio, mas ele de fato não está, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma transição do estado cheio para o estado vazio. Uma transição direta, que é quando eu ligo a máquina, o meu programa ele considera inicialmente que o tanque está cheio, mas de fato ele não está. Como que eu vou perceber isso? Eu vou fazer então uma transição do E0 diretamente para o E2. Por quê? Eu vou perceber isso através do processamento dos sensores. Que condição que é essa? É quando eu não tenho líquido no sensor A e não tenho líquido no sensor B. Então, se essa condição for satisfeita, eu tenho que realizar a transição direta para o estado vazio. Não há necessidade, por exemplo, de sair do estado cheio e ir para o estado meio cheio com a bomba ligada. Não faz sentido, né? Porque se ele está cheio, e aí eu liguei a máquina e ele está pela metade, quer dizer, ele está pela metade, não tem que ligar a bomba ainda. Só liga a bomba quando ele está vazio. Então, eu não tenho uma transição do E0 para o E1L, que representa o estado meio cheio com a bomba ligada. Bom, agora eu vou para o próximo estado. Vamos para o estado meio cheio. Bom, estando no estado meio cheio, o meu reservatório, ele pode... o nível do reservatório, ele pode literalmente ficar balançando, né? Dentro da caixa, por vários motivos. Vamos imaginar que balançou por algum motivo, estava lá dentro o nível, aí a pessoa vai usando, aí foi balançando, aí aconteceu de desencostar do sensor. Se ele não encostar mais no sensor de nível alto, foi só uma balançadinha, depois ele volta e fica ali numa posição de nível alto. Né? Se esse balanço acontecer no nível, eu poderia ter uma transição do E0 para o E1D, para o estado médio, e obviamente do estado médio voltar para o E0, que é quando o líquido está com algum movimento lá dentro. Se for importante, você pode monitorar esses balanços, né? Fazendo com que o seu sistema ele identifique, tem líquido no sensor, não tem, não tem. Então, como que a gente faz essa transição? Bom, se eu estiver no estado E1D, eu posso monitorar esses balanços fazendo ele voltar para o nível alto. Então, ele está cheio, está metade, está cheio, metade, o líquido fica balançando lá dentro do reservatório. Então, isso acontece quando eu estou no médio, mas o nível está cheio. Então, tenho água no B e tenho água no A. Ou seja, ligou lá o consumo do líquido. Aí começou a chacoalhar lá dentro, criou uma turbulência dentro do reservatório, isso vai acontecer, esse balanço. Então, vai para o estado médio, aí depois, quando o líquido começa a se estabilizar, ele volta para o estado cheio. Então, ele fica mudando, né, de um estado para o outro. Bom, outro caso que pode acontecer eu estou com o meu reservatório pela metade e aí todo o líquido do reservatório se esvai. Então eu não tenho mais líquido. Então, quando eu não tenho mais líquido, o reservatório está vazio, o que eu faço? Eu faço uma transição diretamente para o estado E2, né? Para o estado vazio. Então, como que ocorre essa transição? Qual que é a expressão de gatilho dela? Eu estou pela metade, ou seja, não tenho líquido no reservatório E1D. Então, eu não tenho líquido nem no A
não tenho líquido nem no B. Então, se isso acontecer, se eu tiver pela metade e não tiver líquido nem no A nem no B, significa que ele esvaziou, então ele pula para o estado E2. Bom, vamos analisar se tem alguma transição direta do estado E1 com a bomba desligada para o estado E1 com a bomba ligada. Bom, não existe, né? Não tem como eu estar pela metade e já ligar imediatamente a bomba. A não ser que eu colocasse uma chave, um botão, que eu fizesse o acionamento manual da bomba. Isso é possível. Então, como que eu faria? Eu colocaria uma seta aqui. E qual seria a expressão de gatilho? Bom, se tiver pela metade e eu quiser garantir que o reservatório permaneça cheio, vamos supor, eu sair do local, mas eu quero voltar com o reservatório cheio porque eu sei que eu vou precisar, por algum motivo. Então eu colocaria uma seta com uma transição de E1D para o E1L, e essa seta teria uma expressão de gatilho que seria referente a um botão de um acionamento manual, por exemplo. Então, se tiver pela metade o sujeito apertar o botão, aí ocorre o acionamento manual da bomba. Aí o reservatório vai fazer, o sistema vai fazer o preenchimento da bomba, porque saltando do estado E1D para o estado E1L, a bomba vai ligar. Seria um exemplo. Né? No nosso caso aqui eu não estabeleci essa regra, então não vai necessitar ter um acionamento manual. Bom, agora eu vou para o estado E2. Bom, estando no estado E2, significa que o reservatório está cheio. Se o reservatório está cheio, o líquido vai começar a subir seu nível até que ele encontra-se pela metade, né? Então ele vai sair do estado E2 e vai para o estado E1. Né? E mais uma vez, se ele for do estado E2 para o estado E1, aqui, ó, eu poderia criar esse sistema do balanço, se eu quisesse, para fazer esse monitoramento. Então eu faria isso aqui, ó. Colocaria um retorno, né? Porque o líquido ele tem uma certa turbulência. Então eu poderia fazer com que ele ficasse, né, indo de um estado para o outro, assim. Então o líquido começa a preencher o reservatório, ele começa a ter uma turbulência lá dentro. Então eu posso fazer essa transição, né? Do médio pro vazio, né? Médio para o vazio. Porque o reservatório fica encostando e desencostando do sensor de nível baixo, né? Do sensor B. Bom, se eu estou no estado E2, significa que não tem água, nem no A nem no B. Aí, para sair do estado E2 e ir para o estado médio, né, onde eu tenho meio vazio com a bomba ligada, como é que funciona? Eu vou ter água agora, vou ter líquido agora no sensor B e não vou ter líquido no sensor A, porque ele ainda não está cheio, certo? Então tem líquido no B, porque foi para metade, mas não tem líquido no A, ou seja, não chegou no fim do preenchimento do reservatório, certo? Agora vamos supor uma situação em que nós estamos no nível baixo e o sensor de nível alto é ativado, ou seja, o líquido foi para o nível alto sem passar pelo nível médio. Uma situação como essa é uma situação de falha, por exemplo. Então, se eu estiver no estado onde o reservatório está vazio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma transição direta para o reservatório que está para o estado cheio do reservatório, porque o líquido se encontra no nível alto. Isso pode ter acontecido por uma falha nos sensores. Então, se eu estiver no estado 2 e acontecer de ter líquido no sensor A, então eu faço uma transição direta para o estado onde o reservatório se encontra cheio. Então, a condição sensor A já é a condição suficiente para isso. Por quê? Vamos supor que eu tenha líquido em A e em B. Então, se eu estiver no estado 2, imediatamente apareceu líquido em A e em B, isso pode ter acontecido por uma falha de sensores. Então, imediatamente eu vou para o estado 0, onde o reservatório está cheio.
Agora imagina a condição que ocorreu uma falha de sensor. E eu tenho líquido no sensor A, mas não tenho líquido no sensor B. Então, num caso como esse, então eu não tenho líquido no sensor B, tenho líquido no sensor A, eu também faço uma transição direta para o estado zero. A que conclusão nós chegamos? Que não importa o valor do sensor B. A condição suficiente que nós temos para ir do estado E2 para o estado E0 é que a gente tenha o sensor A ativado. Então, se isso acontecer, uma transição do estado E2 para o E0 deve acontecer. Agora, a gente vai analisar as transições do estado 1L. Então, no estado 1L, nós temos que o reservatório encontra-se no nível médio. E estando no nível médio, a bomba está ligada. Então, nesse caso que o reservatório se encontra no nível médio, a bomba está ligada. O que nós temos? Nós vamos ter que o líquido pode estar tendo uma turbulência, e essa turbulência ela vai fazer com que o nosso sistema fique transitando entre esses dois estados. Então, ele vai ficar transitando aqui, né, do estado vazio para o estado médio, e fica transitando por conta que o líquido fica batendo no sensor e tocando e não tocando o sensor. Então, nesse caso, ele fica indo do estado E2 para o estado E1L. Quando que ele volta para o estado E2? Quando não tem líquido nem no sensor A, nem no sensor B. E quando a gente está no estado E1L, vamos supor que agora o líquido ele vai subindo, ele está pela metade, né? E ele vai encostar no sensor A. Então, quando ele encostar no sensor A, ele já chegou no nível alto. Então, numa condição como essa, condição suficiente para ele ir para o nível alto é que a gente tenha líquido no sensor A. Bom, agora que a gente já modelou nosso mapa de transição de estados, nós vamos programar em Ladder a nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em Ladder é criar uma seção aqui para as variáveis de entrada. Então, essa é as nossas entradas. Vou colocar um comentário. Nessa seção, nosso problema tem duas entradas. Então, vou declarar duas variáveis i em primeiro lugar. Vou vir aqui em mais, né? Aqui na parte de símbolo de elementos, vou declarar as entradas que eu vou usar. Bom, vai ser a entrada A e a entrada B. Bom, eu vou usar as duas primeiras entradas I aqui. As duas primeiras entradas I. Nosso problema tem uma saída, que é o motor. Vou chamar de M aqui. Na seleção das variáveis de saída. E a gente precisa usar marcadores, né? Os primeiros marcadores que eu vou utilizar vão ser para as entradas. Então, o M1 vai ser para a entrada A, M2 para a entrada B. O próximo marcador vai ser para as nossas saídas. No meu caso, a saída é o M. Vai ser o M3. Bom, a gente tem 4 estados. Então, estado E0 vai ser a bobina M4, E1, M5, E1T, M5, E1, E2, E2, M6 e E1L vai ser a bobina M7. Bom, então a gente declarou todas as variáveis que a gente vai utilizar aqui, colocamos rótulos nas variáveis, certo? Eu vou deixar, vez ou outra eu vou abrir essa janelinha, deixar ela aqui do lado, para a gente não se esquecer, né, dos nomes das variáveis. Então,
Aqui na minha seção de entradas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer a minha abstração de entradas. Então eu tenho duas variáveis, que é a I1, que ela vai estar conectada na M1. Eu vou ter a I2, que ela vai estar conectada na memória 2. Vou dar um OK aqui só para aparecer os rótulos das variáveis. Depois de declarado a seção de entradas, a gente vai declarar a seção de saídas. Eu vou colocar um comentário aqui, saídas. E aí a memória associada à saída é a memória M3. Então a saída, a memória M3 está associada à saída Q1. Para nós representa a bomba. Então essa vai ser a nossa abstração. Toda vez que nós utilizarmos M1, nos referimos a A. Toda vez que utilizarmos M2, nos referimos a B. Toda vez que utilizarmos M3, nos referimos à saída Q01. Muito bem, então agora a gente vai ter a nossa seção lógica, a seção que vai resolver o problema. Então, a partir de agora, na minha seção lógica, eu vou inicializar todas as minhas máquinas de estado nos estados iniciais. No meu caso, eu tenho uma única uma única máquina, então ela eu vou iniciar no estado inicial dela, que é o estado E0, que é o estado destacado em amarelo aqui. Então eu vou declarar a bobina que dá o pulso inicial, que é a M31, e ela vai ativar a minha memória relacionada ao estado 0, que é o M4. Veja bem, para ativar o M4, eu tenho que declarar ele como uma bobina 7, não posso esquecer. Então, o estado inicial da minha máquina vai ser o estado E0. Muito bem. Agora eu vou começar a criar a minha máquina todas as transições da minha máquina de estado. Eu vou começar a criar a partir do E0. Certo? Todas as transições de E0 para qualquer outra máquina. Então vou declarar aqui a minha variável M4, que é o contato de E0. Então, a primeira transição que eu vou fazer vai ser do M0 para o estado E1D. Bom, então o que eu tenho que ter? Eu tenho o M0, o E0, né, que é a variável M04. Ele vai sair, uma bobina reset, vai sair desse estado e vai para o estado E1D. O estado E1D é a bobina M05. M05 vai ser uma bobina do tipo 7. Ele sai do estado E0 e vai para o estado E1D. Qual é a expressão de gatilho que cria essa transição? Bom, a expressão de gatilho que cria essa transição é a expressão não A. O A é a variável M1, então vai ser um contato fechado de M1, conectado em série com um contato fechado de B, que é o M2, contato aberto de B. Então, quando eu estiver no estado 0 e acontecer não A e B, eu vou sair do estado 0 e vou para o estado E1D. Muito bem, qual é a próxima transição que a gente tem de E0? A próxima transição é de E0 para E2. Essa transição ela vai ocorrer quando não tiver líquido em A e não tiver líquido em B. Muito bem, então eu vou colocar aqui a bobina M4. Ela vai ser uma bobina de reset também, que vai sair do estado E0. E vai para o estado E2, que é a bobina M6. E a M6 vai ser uma bobina do tipo 7. Então sai do estado E0, vai para o estado E6, que sai do estado E0 e vai para o estado E2. Então, se eu estiver no estado E0, que é a bobina M4, e aconteceu a expressão de gatilho. Qual que é a expressão de gatilho? Então, A, que é a M01, e não B, que é a M02. Então, se eu estiver no estado 0 acontecer não A e não B, sai do estado 0 e vai para o estado 2.
Então eu não tenho mais nenhuma transição associada ao estado 0. Agora eu vou para o estado E1D. O estado E1D, a bobina dele é a M05. Então eu vou ter uma bobina M05 aqui. Ele vai sair do estado E1D. O estado E1D ele volta em um momento para o estado E0. Então eu vou colocar aqui também uma bobina E0. Só que essa bobina do E0, ao invés de ser bobina do tipo reset, vai ser uma bobina do tipo set. Sai do estado E1D e vai para o estado E0. O que causa essa transição do estado E1D para o estado E0? Bom, antes eu tinha colocado A e B aqui, mas se tiver líquido no sensor A, já é condição suficiente para que saia do estado E1D e vá para o estado cheio, que é o E0. Bobina A é M1, né? O sensor A está referido na bobina M1 ao contato aberto. Se acontecer A, sai do estado e eu estiver no estado E1D, vai para o estado E0. Ver mais uma transição associada ao estado E1D é a transição de E1D para E2. Então, eu vou ter mais uma vez aqui M05, que representa E1D. Eu vou ter M05 aqui também. Uma bobina reset, que sai do estado M0, sai da bobina M05 e vai para a bobina de E2. M05 representa E1D, então sai de E1D e vai para E2, que é M06. M06 é uma bobina de set. Então, sai de E1D e vai para M06, que é E2. Sai de E1D e vai para E2. Qual a expressão de gatilho que causa essa transição de E1D para E2? É não A e não B. Então, quando não acontecer A, quando acontecer não A e quando acontecer não B, e estiver no estado E1D, sai de E1D e vai para E2. Pois bem, então todas as transições relacionadas a E1D já foram programadas. Agora vamos programar as transições relacionadas ao estado E2. Estado E2 é a bobina M6. Então eu vou sair do E2 sempre, um reset, e vou para o próximo estado. A primeira transição que eu vou programar aqui vai ser a transição de E2 para E0. E0 é a bobina M4, então eu vou setar a bobina M4 nessa transição. Sai de E2 vai para E0. O que causa a transição de E2 para E0 é o gatilho A. Então associa aqui o gatilho A. Se eu estiver no estado 2 e acontecer o gatilho A, sai de E2 vai para E0. Que é exatamente essa transição. Agora, a próxima transição que eu posso programar saindo de E2 é a transição de E2 para E1L. Então, E2, mais uma vez, é M6. Ele vai sair do E2, que é M6, bobina reset, e vai para E1L, que é a bobina M7. Essa bobina ela vai ser uma bobina do tipo 7. Então vai sair de E2 e vai para E1L. O que causa essa transição de E2 para E1L? Não tem líquido no A e tem líquido no B. Então vai ser não A, contato fechado, e B. M2 aqui. Com isso, se eu estiver no estado 2, acontecer não A e B, sai do estado 2 e vai para o estado E1L, que é o que a gente pode observar aqui. Sai do estado 2 e vai para o estado E1L. Então, todas as transições associadas a E2 foram construídas. Agora vamos fazer todas as transições associadas a E1L. E1L é a bobina M7. Então, se eu tiver em E1L, a primeira transição que eu vou fazer é de E1L para E2. Se eu tiver em E1L, sai do E1L e vai para E2, que é a bobina M6. Sai de E1L e vai para E2. Reseta E1L, seta M6. Qual é a expressão de gatilho que eu tenho que colocar aqui? Sai de E1L e vai para E2. Não A e não B. Então vai ser
contato fechado de A, contato fechado de B. Quando estiver em E1L, não tem A e não tem B, sai do E1L e vai para o E2, ou seja, sai do estado que está meio cheio e vai para o estado vazio, estado caixa pela metade, caixa vazia. Aquele momento que o reservatório está sob turbulência. A outra transição relacionada a E1L é a transição de E1L para E0. Então, eu vou ter aqui M7 bobina reset, sai de E1L e vai para E0. E0 é minha bobina M4. Então é uma bobina 7. Essa transição acontece quando o evento A acontece aqui, quando o A é ativado. Eu estou em E1L e A é ativado. Aí a bobina é M1. Pronto. Então se eu tiver em E1L acontecer A, sai do E1L e vai para o estado 0. Com isso a gente programou todas as transições possíveis existentes na nossa máquina. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a nossa área de código que está relacionada ao acionamento da saída. Bom, a área de código relacionada ao acionamento da saída, vou colocar aqui o nome dela, vou chamar de atualização saída. Bom, eu vou agora criar a lógica combinacional que vai ligar a nossa bomba. Nossa bomba é a bobina M3. Eu venho aqui e coloco M3. Quando que a bobina M3 vai ativar? Bom, a bobina M3 está ativa aqui no estado E2 e aqui no estado E1L. Então, se eu estiver no E2 ou eu estiver no E1L, a bobina está ativa. Então, eu vou criar essa lógica combinacional, utilizando as memórias dos referidos estados. Então, quando eu estiver em E2 ou estiver em E1L, a bobina M3 permanece ativa. Então, só nesses dois estados a saída está ativa. Bom, E2 é M6. Então, se eu tenho M6, que é o E2, ou eu tenho M7, que é o E1L, a bobina estará ativa. Com isso eu concluo o projeto da nossa máquina de estados. Bom, agora a gente vai fazer a simulação do nosso código, né? Então vou apertar o Run na tela do Clip 02 com a tela maximizada. Primeira coisa que eu vou perceber é que o estado 0 não vai ser ativado por M31. Isso é um problema do simulador do Click 02, porque ele não implementa o que acontece de fato na prática, né? E M31 ele aplica, dá um pulso inicial no código. Ele é responsável por startar dar um start, um pulso inicial na nossa máquina de estados. Então, o que eu vou fazer é vir aqui na ferramenta dos estados das entradas. Observar, essa ferramenta não aparece aqui, tá vendo? Então a gente vai voltar aqui no código, ó. Aqui a gente alterna entre um lugar e outro, a gente alterna aqui entre o desenho do CLP e o desenho do ladder, aqui os dois ícones ele alterna. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta do lado do ladder e vou aplicar um pulso em M31. Eu faço isso como? Eu seleciono aqui nessa lista o M3X e dou um pulso aqui no 1. Dei um pulso, a nossa máquina de estados foi iniciada no estado 0. Bom, ocorreu uma transição aqui. Essa transição ocorreu, voltando para essa tela, essa transição ocorreu por quê? Porque como eu estou usando I1 e I2 como nível alto e nível baixo respectivamente, como eu não estou com essas duas chaves ativas, é como se eu não tivesse líquido no reservatório. Então, como eu não tenho líquido no reservatório, a bomba liga. Então, vamos simular as condições, né? Imagina que o líquido agora está subindo, então o sensor baixo vai ser ativado, e por fim o sensor alto. O que tem que acontecer com a bomba, que é Q1, ela tem que desligar. Então a bomba vai se desligar. Perfeito, ela se desligou. Agora imagina que com o consumo do líquido dentro do reservatório cheio, o nível vai abaixando. Então quando que a bomba tem que ligar? Quando o reservatório estiver vazio, não tiver
com líquido no sensor de nível baixo, que é o nosso I2 aqui. Já desativei o I1, vou desativar o I2. Então, desativando o I2, a nossa bomba religa novamente. Vamos supor uma falha agora, uma falha em que a gente pressiona o nível alto sem ter pressionado o nível baixo. O que tem que acontecer? A bomba tem que desligar. Vamos observar se isso acontece. De fato, aconteceu. Então, o nosso projeto ele está contemplando toda essa condição de falha. Imagina então agora que o reservatório está com essa falha, lá está cheio, e de repente acontece de não ter líquido no reservatório. O que vai ter que fazer? Tem que ligar a bomba, né? Vamos verificar se isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando eu desativar esse I1 que está ativo. Vai estar I1 e I2 desativados, ou seja, nível alto e nível baixo, então o reservatório está vazio. Tem que ligar a bomba. Aconteceu. Muito bem. Então, a nossa simulação está funcionando. Se eu for analisar aqui em Ladder, eu posso observar o contato que está verde para deduzir qual é o estado ativo. Ou então eu posso usar a ferramenta de estado para verificar qual é o estado ativo. Bom, a gente sabe aqui, olhando no mais, né? Clicando no mais, a gente sabe que os nossos estados aqui, os rótulos deles, nós temos que o estado E0 está na bobina M4. A gente pode vir aqui também, ó, e procurar a bobina M4 nessa ferramenta. Bom, olhando aqui, quem está em vermelhinho, a gente consegue saber em que estado a gente se encontra. Nesse momento, não tem água no reservatório, como a gente pode observar. Aqui em cima está desativado também, nos I1 e I2. Então, se não tem água no reservatório, a gente tem que estar no estado de nível baixo. Perceba que a bobina ativa é a M06. M06 representa o estado 2. A gente também pode observar aqui do lado esquerdo que a M06 está ativa por conta do asterisco em cima do número 6. À medida que o reservatório for elevar o nível, então ele vai passar pelo estado médio, que é o estado E1L, com a bomba ligada. Então, eu vou elevar o nível. O que eu vou notar? Vou notar aqui que o E1L está ativo com asterisco no status. Então, perceba que ele saiu do 6 e foi para o 7. E o 7 aqui também ativou, né? E aí o líquido vai chegar no nível alto. Chegando no nível alto, tem que sair do estado de nível médio para o nível alto, que é o estado E0, que é M4. Vamos ver se ocorre essa transição. Bom, a transição ocorreu, saiu do E1L e foi para E0. Perceba que o asterisco agora está no E0. Aqui nos sinais, e aqui está vermelho o M04 está vermelho, né, que é a nossa bobina M04. Outra forma de analisar é observar aqui no código, né, em cada uma das sequências dos estados, cada estado relacionado no código, ele tem sua região, todas as transições. Então essas aqui são todas as transições de E0, todas as transições de E1D, todas as transições de E2 e todas as transições de E1L. Perceba que quando ele está no estado ativo E0, então a gente percebe que essas chaves aqui de E0 elas ficam verdes, né? E as bobinas de E0 também estão verdes. Se acontecer do sensor A ser ativo, por exemplo, como for desativado, então vai acontecer uma transição aqui, ó, do E0 para o estado E1D. Eu vou perceber que as duas chaves E0 vão desligar, vou desligar o A, que é o I1. Então aconteceu a transição aqui, a gente pode observar, saiu do E0 e foi para E1D. Então agora é essa região de código do E1D que estará ativa, né? Então essa região de código que agora está ativa, demonstrando que a nossa máquina está no E1D. Com isso a gente consegue realizar a depuração do código, localizar falhas, que é um processo muito importante, realizar a depuração do nosso código. Bem, aqui na região de atualização da saída, a gente poderia incluir outras saídas, né? Caso fosse necessário, por exemplo, ter uma lâmpada, 3 lâmpadas para indicar o nível, né? Se está no médio, no alto ou no baixo. Então, cada estado associado a um desses níveis, a gente utilizaria a combinação lógica deles para ativar as referidas saídas que controlam as lâmpadas, né? A gente poderia incluir essas saídas. Então, a gente viu, por fim, que organizar uma máquina de estados com
A abstração de estados, ela permite que a gente realize um monitoramento das variáveis do sistema e dos estados internos do sistema. No nosso caso aqui, as variáveis do sistema é o nível. Então, a gente consegue monitorar de alguma forma esse nível no nosso sistema. Então, a abstração de estados é uma técnica muito importante dentro da programação CLP. E ela possibilita um arranjo de código mais organizado, mais fácil de entender, mais fácil de compreender em que situação a máquina se encontra, em que estado a máquina se encontra. Se torna muito mais fácil fazer uma leitura do funcionamento da máquina. Né? E possibilita, obviamente, a construção de um código onde eu tenho mais opções. Né? Eu poderia fazer monitoramento, eu poderia, enfim, sinalizar, exibir em que condição a máquina está, qual é o estado interno, qual a etapa do processo que se encontra, e por aí vai. Bom, muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula.